União. Essa é a palavra que define a grande mobilização realizada por diversas categorias do serviço público na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Diante da tentativa do governador paranaense de aprovar projetos de lei que atacam diretamente os direitos dos trabalhadores do funcionalismo público estadual, diversos sindicatos e entidades de classe ocuparam o prédio da Assembleia. O governo Beto Richa, desde quando se reelegeu no segundo turno, não estabeleceu um canal de diálogo com os servidores. A gente vem, nós da PP Sindicato, desde o final do ano, tentando restabelecer o diálogo com o governo, um governo que se reelegeu com essa égide do diálogo, mas não conversa com os servidores. O que se viu aqui ontem foi o reflexo de toda a indignação dos servidores. O governador enviou 2 projetos de lei que acabam com as carreiras dos servidores. É um absurdo, 60 anos jogados no lixo em um dia por um governador. Então, a sociedade, os servidores não poderiam se calar. Isso foi reflexo de toda a indignação. Esta ocupação que acontece aqui é reflexo dessa indignação, culpa da falta de diálogo do governador Beto Richa. O chamado pacotaço foi feito para resolver o problema da dívida do Estado, mas altera direitos fundamentais, como a previdência, auxílio transporte e fim dos quinquênios e anuênios. Isso prejudica não só os servidores, mas toda a sociedade. Esse pacote não só atinge os professores, mas todo o funcionalismo público, inclusive a saúde. Por quê? Porque ele tira nossos quinquênios, anuênios nesse pacote da maldade. Nós temos também a licença remunerada e com isso, eu vou te explicar como funciona a licença remunerada. Nossos servidores, quando pedem aposentadoria, eles podem esperar a aposentadoria em casa recebendo. Agora o governador tenta tirar essa licença remunerada, fazendo com o servidor trabalhe até o seu último dia até a aposentadoria. Então, assim, não é só os professores, para os professores o ataque, mas sim para todo o funcionalismo público. A sociedade não acordou ainda, mas esse confisco do nosso futuro, que implica a venda de impostos futuro, que está no pacotaço, além da questão dos 8 bilhões de reais do Fundo de Previdência, porque o que ele quer, aprovado esse pacotaço, ele extingue o Paraná Previdência e todo o fundo previdenciário cai na mão do governador para ele gerir como ele pretende. Os principais afetados pelas medidas são os professores da educação básica, que estão em uma greve histórica contra a retirada de benefícios e por melhores condições de trabalho. Com menos investimento, a educação brasileira é quem sofre as consequências. Uma série de medidas do governo estadual que vem realizar o desmonte da educação, da rede estadual de ensino do Paraná. Desde o ano passado nós vemos sofrendo com algumas dificuldades quanto a pagamento de salários, benefícios, fechamento de turnos, aumento, inchaço do número de turmas, do número de alunos nas turmas nossas. Nossos colegas PSS das instituições conveniadas estão desde dezembro sem receber, não receberam dezembro, não receberam 13º. Nós, os servidores efetivos e os PSS que trabalharam nas instituições, nas escolas regulares, não receberam o terço de férias. Também estamos reivindicando a entrega da merenda, a volta dos programas, porque cortaram mais educação, cortaram o CELEM, as salas de apoio foram reduzidas também. Então, uma série de medidas que vem impactar diretamente na educação, na qualidade da educação paranaense. Esse pacotaço que é o desmonte do nosso plano de carreira, em que o governo, no dia de ontem, ele até aceitou nesse substitutivo que ele apresentou, retirar uma série de maldades, e retirou mesmo. Para a educação básica, ele retirou uma série de maldades. A maldade que ele não retirou foi a questão do piso salarial. Agora, o piso salarial para os professores foi uma luta histórica nossa, que é uma demanda que tem 200 anos, mas que era um ponto central lá no Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932. Além dos professores estaduais, professores federais e municipais também se uniram à luta em defesa da educação pública.
Acho que a luta hoje dos trabalhadores da educação básica, é hoje a luta da educação brasileira. O que nós estamos assistindo aqui com essa ameaça aos direitos, com o impedimento das condições de trabalho e qualidade, interessa a todo mundo que defende a educação. Nós lá do setor de educação já anunciamos o nosso apoio a esse movimento. Nos preocupa as condições de trabalho dos professores e funcionários das escolas, que são os nossos campos de estágio, para onde vão os nossos alunos que são formados. E nos preocupa que esse possa ser o início de um processo que vem sido anunciado de desmonte de direitos para os demais trabalhadores. Seria muito ingrato da nossa parte ver todo o movimento que está acontecendo na rede estadual e não fazer nada. A gente sabe que não só pelos colegas boa parte dos colegas serem os mesmos, mas inclusive porque muito do que acontece na rede estadual e dos ataques que o governo estadual faz, os governos municipais reproduzem, e em Curitiba não é diferente. Então a gente sabe que pode até ser que esses ataques que a gente está vendo aqui não sejam para boa parte da nossa categoria, mas esses mesmos ataques podem vir. Diversos sindicatos participaram do movimento em defesa das conquistas históricas da classe trabalhadora. Estamos aqui desde segunda-feira porque nós entendemos a importância da educação para a sociedade e essas propostas do Beto Richa, elas destroem a educação. Conquistas históricas, elas serão destruídas se forem aprovados esse projeto. Tem mais uma questão que atinge a todos nós servidores do Judiciário também, que é a destruição da Paraná Previdência. Portanto, nós temos que lutar juntos. Se não lutarmos juntos, nós ficamos enfraquecidos e aí o governo impõe a vontade dele. Diante da criminalização do movimento, o debate sobre a democratização da mídia se torna maior. Estabelecer esse debate com a sociedade é muito importante. As pessoas ainda não sabem o que significa democratizar as comunicações. Infelizmente, a grande mídia, controlada hoje por 7 famílias no país inteiro, vem dizendo que democratizar as comunicações, o debate que a gente faz, é o debate da censura, o que é uma mentira. Então, hoje, 7 famílias controlam tudo. Nós temos um poderio econômico muito grande sobre alguns meios de comunicação, uma monopolização da informação. Então o que a gente está vendo aqui no movimento é isso, são interesses políticos, interesses financeiros que estão em jogo. No caso, você tem os servidores contra interesses políticos do governador do estado e de alguns deputados que inclusive são donos de emissoras de TV. Mesmo com o medo da repressão policial e com a ordem de reintegração da LEP, os militantes continuarão com a ocupação e com a luta contra os desmandos do governo. Nós só fomos notificados às 10 horas da manhã. Não sabíamos que já tinha reintegração de posse desde as 5, com uma multa de R$10.000 por hora de permanência aqui no local. Diante do desrespeito, da falta de diálogo e da decisão do governo e da Assembleia Legislativa de buscar o caminho judicial, judicializando a greve, ao invés de respeitar o movimento e de abrir o diálogo, nós resolvemos continuar ocupando aqui, fazendo uma desobediência civil da medida judiciária de desocupação. Iremos nos manter aqui, porque foi marcado para esta quinta-feira uma possível sessão de comissão geral para aprovação dos projetos. Então nós não temos alternativa a não ser continuar denunciando o ataque do governo e a insensibilidade da maioria dos deputados, até porque tivemos apoio de muitos deputados, mas não a maioria. A maioria está com o governo e nós não queremos que eles retirem os nossos direitos.